Bom, hoje é o 7º dia da série de 21 dias de preparação para recebermos a plenitude do Espírito Santo. E o meu desejo e a minha oração é para que o Espírito do Senhor esteja transformando nossas vidas hoje e a cada dia da nossa jornada. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto de hoje, não se esqueçam de deixar o seu pedido de oração, porque diariamente eu estou orando pelos pedidos que são feitos aqui nesse canal, ok? E dizem as Escrituras: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja, tudo na criação de Deus é feito com o propósito de beneficiar a outro. Por exemplo, a água e o ar têm como principal objetivo manter a vida de todas as criaturas de Deus e até mesmo da inanimada natureza. O sol, por sua vez, ele aumenta a produção de endorfina no nosso cérebro, a qual é um antidepressivo natural e que também promove uma sensação de bem-estar. Além disso, a luz solar também estimula a transformação da melatonina em serotonina, que é um hormônio importante para o bom humor dos seres humanos. Sem contar que o sol é essencial para ativar a produção de vitamina D no nosso organismo. Contudo, além de beneficiar os homens, o sol é indispensável para realizar o processo de fotossíntese nas plantas, as quais servem de alimento tanto para homens como para muitos animais. Tudo na criação foi feito com um propósito para beneficiar o próximo. E da mesma forma, o plano da redenção foi estabelecido por Deus com a intenção de auxiliar e beneficiar a raça que estava caída. E após o homem aceitar a graça de Deus em Cristo Jesus, imediatamente se inicia o processo de discipulado, no qual o homem passará a servir a outros para alcançá-los para Cristo. Veja, Moisés foi o amigo de Deus e ele falava face a face com o Senhor. Ninguém tem dúvida de que aquele profeta era cheio do Espírito Santo. Contudo, o propósito pelo qual Moisés foi chamado não era para simplesmente ter um rosto brilhante diante dos israelitas, mas Deus o chamou para livrar o seu povo do cativeiro egípcio e para guiá-los até a terra prometida. Também, os 70 anciãos de Israel que receberam do mesmo Espírito de Moisés não obtiveram essa bênção para se envaidecer com o seu novo cargo, mas eles receberam o Espírito Santo para auxiliar Moisés a levar as cargas do povo do Senhor. A palavra de Deus nos revela que Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Lucas 1,35. Mas apesar disso, vemos em Lucas 3,22 que ao ser Jesus batizado, o Espírito Santo desceu de maneira especial sobre ele, porque uma nova e importante fase se abria diante dele. Ele agora entraria em um maior conflito com as trevas para vindicar o caráter do seu pai e para vencer não apenas em favor de si mesmo, mas em favor da raça perdida. Também, os apóstolos receberam a dotação do Espírito Santo de Deus porque eles foram incumbidos de irem e pregar o Evangelho em todo o mundo e fazerem discípulos de todas as nações. Amigos, ninguém recebeu o Espírito Santo para satisfazer o próprio eu, mas pelo contrário, todos que receberam o verdadeiro batismo do Espírito Santo só o receberam para compartilhar a verdade que salva com outras pessoas. Mas e nós, o povo remanescente da profecia? Por qual motivo estamos pedindo o batismo do Espírito Santo? Bom, em Apocalipse 18:1, a palavra de Deus nos diz assim: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Como um povo, nós fomos chamados para uma missão a qual nunca houve e que jamais haverá. Nós somos chamados para pregar o Evangelho eterno a todas as nações, para que então venha o fim. Antes de subir ao céu, em sua última reunião ali com os apóstolos, Jesus os incumbiu de espalharem a semente do Evangelho por toda a terra, mas ele não designou seus apóstolos a fazerem a grande e final colheita, porque aquele era o primeiro período profético da igreja, era a igreja em Éfeso. Contudo, com relação a vocês e eu, e todo o povo que professa crer na verdade presente para esses últimos dias, Deus nos tem dado a missão de participar da grande colheita. Certa vez Ellen White escreveu: o Espírito Santo virá a todos quantos pedem o pão da vida para dar aos semelhantes. Testemunhos, volume 6, página 90. Amigos,
Deus está mais disposto a nos conceder o batismo do Espírito Santo do que os pais estão dispostos a dar boas coisas aos seus filhos. Mas o Espírito Santo só será concedido a nós caso estejamos dispostos a ser um instrumento nas mãos de Deus para levar então a verdade que Ele nos concedeu a todos aqueles que dela necessitam. E com isso eu não quero dizer que vocês precisam se tornar pregadores ou missionários que vão ao estrangeiro para alcançar aqueles que ainda não ouviram falar de Cristo. Mas vocês devem fazer diligentemente a obra a qual Deus já entregou ou que entregará em suas mãos. E essa obra ela pode estar quase que restrita ao seu cônjuge, aos seus filhos e familiares, ou ela pode ir muito além do que vocês até então imaginaram. Bom, aos 9 anos de idade eu me batizei pela primeira vez na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas aos 12 anos eu deixei os caminhos do Senhor. Contudo, na noite que antecedeu o meu batismo, o Senhor, em sua grande bondade, Ele concedeu um sonho para minha mãe, mostrando que eu não permaneceria na igreja, mas que quando eu retornasse, uma grande multidão ouviria a palavra do Senhor por meu intermédio. Contudo, essa promessa era condicional, porque mesmo se eu optasse voltar para os caminhos do Senhor, mas não me dispusesse a compartilhar a verdade presente com outros, Deus não poderia me obrigar a viver os planos que Ele tinha para a minha vida. Mas, quando eu entendi que o chamado de Deus para mim era o de pregar a mensagem para os últimos dias, a partir de então eu decidi que seria um instrumento nas mãos do Senhor para então proclamar o Evangelho eterno e me apliquei a buscar agora fervorosamente o batismo do Espírito Santo para poder efetuar essa obra. E, para minha surpresa, e para a glória de Deus, no mês de maio, agora de 2023, eu recebi uma mensagem do YouTube dizendo que o canal, o Retorno da Glória, havia atingido a marca de 15 milhões de visualizações desde o seu início. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amigos, eu posso garantir que se vocês também tomarem a decisão de ser mensageiros de Deus no lugar onde Ele os colocar, seja no seu lar, na igreja, no YouTube ou em qualquer outro lugar, e suplicarem o dom do Espírito Santo para realizar a obra que o Senhor os designou, a bênção também virá sobre vocês. E naquele grande dia que se aproxima, vocês poderão ouvir a voz do Senhor dizendo: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. Amigos, o Espírito Santo é o dom mais precioso que Jesus, por intermédio da sua graça, quer conceder ao seu povo. E esse dom deve ser dado liberalmente à sua igreja. Agora, Deus só está esperando o nosso pedido e a nossa recepção. Então, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, façamos uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso grande Pai, louvado e exaltado seja teu eterno nome. Bendito Deus, o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos deu o privilégio de levarmos esta luz a outras pessoas. Ajuda-nos, Pai, a cumprirmos a nossa obra independente do alcance que o Senhor quer que ela tenha. E isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça repousando sobre cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.